Inicio mencionando um testemunho pessoal de algo que eu ouvi de uma pessoa falando sobre medidas preventivas e especificamente sobre a vacina. A pessoa me disse: Deus é a minha vacina. Deus é a minha vacina. Naturalmente, aí que ela está mencionando este aspecto da fé, né? Como o imunizante aí eficaz contra a pandemia, contra o vírus. Será que a fé em Deus protege e imuniza alguém de uma praga, de uma pandemia, de um vírus? A narrativa sobre a 7ª praga do Egito, com certeza, tem algo para nos ensinar. Observem. A Bíblia registra que Deus mandou um aviso da iminência da pior chuva de pedras ou granizo que caiu sobre o Egito, desde que o Egito se tornou uma nação. Caiu trovões, granizo, raios cortavam o céu em todas as direções. E a palavra de Deus foi: tomem todas as medidas de precaução. Tomem todas as medidas preventivas. É assim que a gente pode ler este texto e esta expressão. Fiquem em casa. Teria um lockdown divino, ordenado por Deus? E a narrativa diz que todos os que temeram e levaram a sério a palavra do Senhor viveram. Bem, vamos aprender com esse texto algumas lições preciosas que eu pude observar a partir da nossa também realidade no meio dessa pandemia. Eu tenho já, durante mais de ano, né, quase 2 anos, a gente tem refletido diversos textos bíblicos sobre esse desafio da pandemia, né? E eu espero que, mais uma vez, a palavra do Senhor nos fale sobre este grande e enorme desafio, nos preparando não apenas ainda para esta situação, mas também para outras que certamente vêm a nós, e outros desafios são colocados diante da nossa fé. Como viver a fé em Deus em tempos tão desafiadores? Primeira verdade que eu aprendo com esse texto é o seguinte: a fé não imuniza contra o vírus quando ela não é fé em Deus. Isso porque a pergunta que eu fiz pode ser respondida sim, mas também não. E vocês vão perceber por quê. A fé não imuniza contra o vírus quando ela não é fé em Deus. Observem bem o texto. Ele diz: quem dos servos de Faraó temia, aqui é o temor, a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos, o seu gado para as casas. Mas aquele que não se importava com a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Esta palavra temor, ela aparece na Bíblia como medo, muitas vezes. Medo. Mas, de um modo geral, ela tem um sentido de temor como reverência, como reconhecimento de soberania. E me parece que aqui é o caso. A palavra que Deus dirige aqui, que nós lemos, é uma palavra dirigida especificamente para Faraó. Faraó que endureceu seu coração, como já vimos aqui. E esta palavra do Senhor é dirigida aqui para que as pessoas crescem
acreditassem, confiassem. E tudo que Deus aqui coloca, observem mais uma vez. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito desde o dia da sua fundação. Agora, mande recolher os seus gados e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Portanto, o que Deus está aqui instruindo a Faraó e todos os seus servos é exatamente esta fé, confiança, fé que acredita. E eles acreditaram especificamente nesta afirmação de Deus, na promessa, mas também no juízo. Não houve ali, meus amados irmãos, e aqui é um grande desafio, sobre o qual já refletimos também, não houve ali a substituição da fé em Deus e o temor à sua palavra, a palavra de Deus, em fé nos homens. Não é fé em Moisés, é fé em Deus que está instruindo. Não é fé na fé, né? Eu tenho mencionado que houve no mundo evangélico, alguns anos atrás, aí pelos anos 80 mais ou menos, né, 1980, daí para frente, né, houve um movimento muito forte que falava sobre isso, na fé, né, ele foi bastante questionado, as pessoas diziam, acredite, vai acontecer. Não é? Não era, acredite em Deus, coloque sua confiança no Senhor, acredite, vai acontecer, em tuas palavras há poder. Já ouviram essa expressão? Foi muito presente nesse movimento que alguns estudiosos chamaram exatamente fé na fé, e não fé em Deus. Pois bem, aqui não é este o caso. Não é fé na fé, não é fé na palavra do homem, não é fé em amuletos. E nós vivemos tempos de muita mistificação. Não é? Se vocês fizerem uma rápida pesquisa, verificando aí o que é que tem se mencionado como possibilidade, né, de cura para o Covid, é coisa absurda, irmãos, coisa absurda. Amuletos, não é isto. A fé não imuniza contra o vírus quando ela não é fé em Deus. Aí ela não funciona. Mas aí vem a pergunta, então, quando é fé em Deus, será que imuniza? Eu fiz aquela rápida pesquisa aqui, me parece que a maioria disse, não imuniza. Posso colocar a fé em prova? Vamos aprender uma segunda verdade nesse texto. A fé em Deus é uma fé bíblica. A fé bíblica. Olha só o texto diz. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não se importava com a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o gado no campo. É muito claro o texto. Ele indica aquilo que Deus revelara através da sua palavra. No nosso tempo, esta palavra revelação, ela é escrita. Nós temos em nossas mãos, nós temos um recurso. Fé em Deus está sempre alicerçada na palavra do Senhor. Claro, numa interpretação correta, não mistificadora. Mas fé em Deus sempre caminha pela palavra. Deus não vai fazer qualquer coisa que não esteja de acordo com aquilo que Ele revelou acerca de si mesmo e dos seus modos de agir. Então a fé em Deus, ela sempre será firmada na palavra.
será sempre instruída pela palavra, será sempre matizada pela palavra do Senhor. Daí a importância, gente, de nós nos debruçarmos diuturnamente, diariamente, na palavra do Senhor. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Em tempos de trevas, e falamos sobre isso domingo passado, a gente precisa de luz nos caminhos. E a palavra de Deus nos instrui, nos mostra, nos direciona, mostra qual é o caminho correto. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que esta palavra, ela é apta para ensinar, para instruir, para admoestar, para guiar em justiça, em retidão. Fé em Deus será sempre fé bíblica. Mas há algo mais, porque quando a gente fala na fé bíblica, a gente pode estar se referindo apenas à teoria. E Tiago vai nos dizer algo bem profundo. Ele vai dizer: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, porque a genuína fé bíblica, ela é obediente à palavra de Deus. O que o texto deixa bem claro é que estes servos de Faraó, eles foram obedientes. De nada adiantava apenas acreditar, crer. Está correto. Nós acreditamos que vai ser assim, se eles simplesmente cruzassem os braços e não agissem de acordo com a orientação da palavra do Senhor. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos, o seu gado, para as casas. Mas aquele que não se importava com a palavra do Senhor, deixou. Ou seja, a convicção bíblica, ela sempre correu com atitude coerente, correta, obediente. Então é importante que a gente sempre tenha na nossa mente, no nosso coração, esta percepção de que não basta apenas ler e reler a Bíblia, não é? Escrever, não é? Houve um movimento uma vez aqui em Brasília que nós reescrevemos ou escrevemos a Bíblia toda manualmente, manuscritamente, não é? Foi aqui na rodoviária, faz muitos anos isso, viu, gente? Muitos anos. E nós fizemos ali um movimento de escrever toda a Bíblia, né, manualmente. Foi feito esse movimento, não me lembro quantas horas durou, mas foi escrita toda a Bíblia, né? E isso foi divulgado, muito bacana, legal. Mas é só isso? É só isso? Se a nossa convicção bíblica não se transformar em ações concretas, meus amados irmãos, de nada vai servir para a nossa vida prática. Não basta apenas ortodoxia, é preciso haver ortopraxia. Não basta ter a doutrina certa, não basta ter apenas as convicções certas, mas é preciso ter a prática correspondente, a prática também certa. Agora, observem, e nós já estamos caminhando para a compreensão de uma resposta positiva à pergunta que fiz. É porque a genuína fé bíblica, ela é prudente. Ela é prudente. Esse é o quarto e último aspecto que eu quero ressaltar aqui para vocês. Observem, o texto diz claramente que estas pessoas, os servos de Faraó, foram atentos à palavra de Deus, tiveram uma ação coerente, ou seja, não apenas convicções, mas eles agiram coerentemente com aquilo que eles ouviram da palavra, e por isso eles fugiram. Prestaram atenção que o texto diz isso? Eles fugiram para dentro de casa. Eles se recolheram em suas casas. Eles não ficaram expostos ao perigo, desnecessariamente.
Ou seja, a fé que eles tinham, naquele momento que eles ganharam a palavra de Deus, aquilo que Deus dizia, ela foi prudente. E aí está um grande desafio, meus amados irmãos, para todos nós que cremos. Vocês se lembram, eu já mencionei aqui diversas vezes, um certo pregador que eu ouvi no contexto, logo no início da pandemia, dizendo claramente: nós não temos que ter medo deste vírus, ele é que tem que ter medo de nós. Isso é imprudente, isso é mistificação, não é? Nós estamos aqui de máscaras, vocês todos estão aqui de máscara, não é só eu que não, porque estou aqui pregando neste momento, mas minha máscara está ali. Nós temos aí o álcool, higienização. Se teve uma coisa que essa pandemia nos ensinou, se teve um ganho, né? É isso. Eu acho que hoje ninguém mais entra dentro de casa com sapato, né, da rua, né? É algo bem interessante que a gente começou a usar, e eu acho que a gente não vai deixar mais de usar, né? Desde o dia 3 de novembro agora, o governo do Distrito Federal disse que não precisa mais usar máscara. Claro, em ambientes fechados sim, mas não exteriormente, né? Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas eu tenho certeza que muitos continuam usando a máscara. Prudência. Logo no início da pandemia, lá no dia 15 de março de 2020, foi o primeiro culto que nós fizemos com as portas fechadas, só eu aqui e o Diogo, né, fazendo a transmissão, e o pregador da manhã, que foi o pastor Fabrício, naquele domingo. E vocês devem se lembrar que eu mandei um videozinho para toda a igreja, falando sobre um texto bíblico que para mim é muito precioso sobre esta situação da pandemia. E eu vejo como aquele texto e como aquela palavra naquele momento tinha tudo a ver com esta realidade. 2 anos depois, a gente já pode dizer, sim, é isso mesmo. 2 Timóteo capítulo 1, 7, o apóstolo diz o seguinte: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Alguns vão parar aí nesse texto. Vão dizer: pastor tem medo, não confia em Deus, não tem fé em Deus. Mas o texto continua: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Prudentes. Nos enche de poder. É o poder de Deus, mas não é o poder de tentar a Deus. Não é o poder síndrome de He-Man, como eu tenho dito aqui de vez em quando, né? Eu tenho a força. Então eu tenho poder, eu posso enfrentar, eu posso me arriscar em qualquer circunstância. Não é este o poder. O poder que a Bíblia fala que Deus nos deu é um poder transformador. Está em Atos capítulo 1, versículo 8. E descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, e recebereis poder, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando esta palavra de Jesus vem aos discípulos, vem num contexto em que eles estavam medrosos, trancafiados, com medo dos judeus. Jesus disse: o poder vai vir sobre vocês, vai transformar vocês em testemunhas. Então, eu repito, não é esse tipo de poder que muitas vezes se proclama por aí. Um poder para colocar Deus em prova. Não, não é isso. É o poder transformador que nos transforma em testemunhas. E é o poder que nos faz cumprir a palavra. Olha o que diz mais. É um espírito de amor. De amor, porque a essência de Deus é o amor. Eu fiquei muito triste recentemente quando eu vi uma pessoa
que por convicções aí políticas começou a adotar certas posturas, digamos assim, de risco quanto à pandemia. E eu fiquei muito triste porque a esposa dessa pessoa, ela tem comorbidades terríveis, ela está enfrentando um momento muito difícil de saúde. E ela está em grave risco, porque o esposo disse: aqui ninguém vai tomar nenhuma medida preventiva. A fé genuína, bíblica, é prudente. É prudente. Nada de correr riscos e, principalmente, nada de colocar os outros em risco, por conta de suas convicções. Você não tem convicção. Está ótimo, mas não bota o outro em risco. Nos enche de poder, de amor, e nos torna prudentes. O medo tem sido tratado muitas vezes como ferramenta do adversário. Eu li aí, pesquisando sobre esse assunto, há muitos pregadores que estão falando isso. Você tem medo da pandemia, então é porque você não crê em Deus, você não tem fé em Deus. É ferramenta do adversário, é sinal dos tempos. Você está dando brecha ao diabo. Será, meus amados irmãos? Eu me lembro de Josafá, lá em 2 Crônicas, que diz que veio um grande exército, cercou a cidade de Judá, lá de Jerusalém. E sabe o que a Bíblia diz? Diz: e Josafá teve medo. E sabe por que ele teve medo? Depois, na sua oração, ele diz: ó Senhor, nós não sabemos o que fazer, nem temos nós forças em nós mesmos para enfrentar esta grande multidão. Por isso os nossos olhos estão postos em Ti. Gente, o medo, ele é em primeiro lugar e acima de tudo, ele é um mecanismo de defesa que Deus colocou em nós, no ser humano que Ele criou. Mecanismo de defesa, porque se eu não tiver medo, eu começo a correr riscos sem fim. Se eu não tiver medo, eu vou botar aí na motocicleta 150, 160, 180 quilômetros, o que ela puder, e vou ficar tranquilo. Aí. Não tenho medo, tenho coragem, mas é o medo. É um medo que nos faz tomar cuidado. Cuidado. O medo, entretanto, não pode ser incrédulo. Não. O medo não pode ser aquele terror que esquece que Deus é maior do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? O medo não pode significar desconfiança do amor de Deus. O medo não pode significar simplesmente a ausência de fé. Esta fé genuína de que estamos falando. O segundo aspecto que me vai chamar a atenção aqui é que Deus determina as pessoas, olha, manda com que todos os homens e animais, todas as pessoas e animais saiam, fiquem guardados, em segurança, dentro de casa. Ordem de Deus. Teve consequências econômicas? Claro. Claro que teve. Ninguém trabalhou. Então teve. Mas a ordem é essa. E eu fiquei pensando que aquilo que Deus ordenou ali tinha a ver com, obviamente, questões claras das leis que Deus colocou na natureza que Ele mesmo criou.
Eu vou repetir, Deus se vale de estratégias alinhadas com as leis naturais que Ele mesmo colocou na sua criação. Há uma lei que diz que 2 objetos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. É mais ou menos assim? Não é, Isaac? É mais ou menos assim. Não é? Ou a Gisele, que tem conhecimento nessa área de construção, por exemplo, né? Tem umas leis ali, não tem? Não faça não, você vai ver. Deus colocou algumas leis. Uma pedra grande de granizo não pode ocupar o mesmo lugar no mesmo tempo que um ser humano frágil. O que vai acontecer? O texto diz: aqueles que não se preservarem morrerão. É a lei natural. Mas quem criou a lei natural foi o próprio Deus. É nesse sentido, gente, que eu fico vendo essa guerra, não é, que sempre existiu, e nesse tempo volta novamente, entre fé e ciência. Ter fé significa que você não vai seguir a ciência. Não, o que é isso, gente? É claro que existe uma ciência que é contra Deus, é claro. É claro. Mas, de um modo geral, a ciência correta, ela vai procurar interpretar e identificar as leis que foi Deus que colocou na natureza. Percebem? Todos os homens e animais que estiverem nos campos e que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo. É esse o problema. Há um texto na Bíblia que eu preguei durante esse período, falando exatamente sobre ciência e fé nesse tempo de pandemia. É um texto de Êxodo, capítulo 31, versículos 2 a 5. Fala de uma pessoa chamada Bezaleel. Estava ali, naquele momento, o momento de construir o tabernáculo. E aí Deus orienta para que Moisés escolha pessoas, arquitetos, viu? Não é? Construtores, pessoas sábias e entendidas em ciência. Olha o que diz o texto. Sobre Bezaleel, Deus dizendo, o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar e trabalhar em todo ofício. Não há razão para a guerra contra a ciência. A gente deve ficar atento, obviamente, às distorções que estão presentes, muitas vezes, na ciência. Mas o que esse texto me ensina é esta profunda verdade. A fé genuína bíblica, ela sempre será prudente. Então, voltando à pergunta do início desta reflexão, a fé imuniza contra o vírus? Sim e não. Não quando ela é uma fé dissociada de Deus, das suas ordenanças, das suas orientações, quando é fé mistificadora, ela não vai imunizar, não. Mas sim, se ela segue a orientação de Deus, se ela é prudente, se ela é bíblica, e se ela busca a orientação do Senhor, certamente Deus tem para nós aquilo que é o melhor. O que eu aprendo desse texto é que a fé em Deus, somada ao temor à palavra de Deus, e ainda a adoção de medida preventiva, de isolamento social, sim, Deus disse, vai para casa cada um, se guarde, se proteja. E a quarentena é que salvou aqueles que levaram a sério a palavra de Deus.
Que Deus nos dê a sabedoria de viver nesse tempo tão desafiador, com a genuína fé bíblica, com a genuína fé em Deus. É Ele o nosso socorro. O salmista vai dizer no Salmo 121, muito conhecido: elevo, vamos dizer juntos? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que a gente continue caminhando assim, sempre, de fé em fé. O justo viverá pela sua fé. Deus